Olá, sou Lívia Savignano Fortes. Sou supervisora operacional do metrô de São Paulo e é com prazer que venho debater com os senhores o tema a relevância do metrô na transformação da mobilidade urbana após o evento Covid-19. Pelo que estamos passando? E aí, né? Quem imaginava que íamos passar por pandemia? E a pandemia faz a gente refletir, né? Sobre também em relação à mobilidade urbana. Como fica a mobilidade urbana após pandemia? Vai ser insustentável mantermos transporte individual motorizado devido à poluição do ar, piorar doenças respiratórias. As grandes metrópoles têm os transportes muito cheios, sem distanciamento, né? Antes da pandemia. E a pandemia também veio acelerar as transformações na sociedade. As empresas ou se reinventam ou deixam de existir, né? A proposta aqui é trazer uma nova perspectiva do tema da mobilidade urbana. É trazer o tema, a metodologia foresight estratégico. O que é o foresight estratégico? Não é prever o futuro, mas a gente construir o futuro, pensando sob né, pilares do desenvolvimento sustentável, tanto ambiental como social. O que é o foresight? Né? O foresight ele é um sistema, trabalha com sistemas complexos, dinâmicos, e ele faz prospecção. O que é isso? Ter visão a longo prazo, pelo menos no mínimo de 10 anos, com poder de transformação. Observa continuidade, sinais e ruptura. Sinais e tendências é um dos pilares. A metodologia, ela trabalha com as tendências, com pesquisas, dados, né? Pensamento sistêmico. Para lidar com sistemas complexos, tem que haver o pensamento sistêmico, cruzando várias áreas de conhecimento. A questão de dados e complexidade, né? Como eu falei, os dados estão dentro das tendências, os sinais são insights, que a gente observa, pode estar distante. Métodos intuitivos e de imaginação. Sustentabilidade e ética. Isso é fundamental no foresight. Não dá para a gente pensar no futuro sem pensar na questão do meio ambiente, na questão da pobreza, na questão de dificuldade energética e etc. Antecipação. Ele antecipa. Por que ele antecipa? Ele vê as tendências e antecipa tudo que pode impactar para a gente no futuro. E vamos construir o futuro, é você se antecipar, né? Sabendo do que vai acontecer, sabendo das tendências. E se antecipando, você constrói aquilo que você deseja, o futuro desejado. Ação e mudança. Tem que ter ação e mudança, a questão do poder de transformação. Aqui nós temos o cone de futuro, né? Que são cones, né? O futuro não é um só, ele é múltiplo. Porque em sistemas complexos não dá para você pensar em um futuro somente. Há uma multiplicidade de acordo com a riqueza de tendências e dados. Então, nós temos o presente, perto do presente tem o provável, o cone provável, que é aquele que assim, está quase certo, a gente já está vendo que vai ocorrer, né?
A questão da pandemia foi o futuro provável. Plausível é aquele que a gente deseja, né? Não é que a gente deseja, na verdade a gente sonha. Então, assim, não pode ter mais corrupção. É o desejo daquele futuro que não haja mais corrupção. Possível é múltiplo, tem várias possibilidades. E o preferível é aquele que, dentro dos possíveis, você consiga construí-lo junto, né? Influenciá-lo. O foresight é fundamental para influenciar tomadores de decisão, isso é muito importante. Por quê? Porque ele responde proativamente às novas demandas do mercado, analisando as tendências e sinais. E para você se antecipar aos problemas a longo prazo, os tomadores de decisão eles devem pensar temas à luz dos desafios globais. Que aqui os desafios globais que foram colocados pela ONU, né? Que dentro de um objetivo de desenvolvimento sustentável. E o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, é o tema fundamental aqui para a gente discutir, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, né? Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, questão do ambiente, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, olha a ética aí do Foresight, parcerias e meios de implementação, também vamos discutir bastante aqui. Aqui entrando no Foresight, o Peter Bishop é um futurista renomado, um dos principais expoentes aí desde a década de 70, e ele fala, né, o mundo é um complexo sistema que é o elo entre a unidade e multiplicidade, onde há mudanças que acontecem para nós, inbound, e mudanças que nós criamos, outbound, a questão dialética, né, como se fosse a questão dialética, de você influenciar as mudanças, mas também você tem um contexto que influencia as suas ações, né? Por isso que é um sistema complexo. E aí que a gente entra nessa discussão aí. Pensamento cartesiano e pensamento sistêmico. O pensamento cartesiano é o da lógica, né? Então você tem a causa e a consequência. É o diagnóstico, análise de resultados. E o pensamento sistêmico, que a gente está usando aqui do Edgar Morin, né? O que é? Assim, o todo é a soma das partes. Porém, ele não é o resultado disso. Ele também é o resultado de como as partes se interrelacionam entre elas e com o todo. Então, é bastante complexo isso. E por isso que a gente, no Foresight, e o Edgar Morin também fala isso para sistemas complexos, a gente tem que usar a transdisciplinaridade, que são várias áreas de conhecimento juntas para você fazer prospecção, planejamento estratégico. Os desafios da ONU que nós vimos são interligados, né? E nessa questão de interligação, para o nosso tema aqui, nós vamos usar bastante a energia, a ciência e a tecnologia. Nós iremos prospectar futuros alternativos e desejados para o metrô de São Paulo no horizonte temporal até 2030. A questão do futurismo, ele mexe pelo menos com 10 anos, né? Com transformação em 10 anos. E é nisso que é importante a gente considerar a relevância do metrô de São Paulo dentro desse tema. Por que a relevância do metrô de São Paulo? Em março de 2019, teve uma publicação no Diário Oficial do decreto, na verdade é uma política estadual de mobilidade urbana. E nela estava o estímulo à integração de modais, estímulo ao desenvolvimento urbano sustentável, estimular pesquisas e empreendedorismo de startups para melhorar a mobilidade urbana. E nessa mesma lei, o metrô de São Paulo ele poderia criar subsidiárias e participar de capital social de empresas privadas e estimular a questão da mobilidade urbana dentro da cidade. Em diversos anos seguidos, o metrô ganhou como o melhor serviço público de São Paulo, né? E após o Covid-19, ele terá de ser repensado para acentuar sua relevância, né? Afinal, a pandemia veio acelerar a transformação digital nas empresas e tornar mais urgente a discussão sobre mudanças climáticas e ressignificação do propósito das empresas. O olhar do Foresight aqui,
A gente vai olhar o foresight para a estratégia da empresa, né? Uma metodologia. E a transformação digital, ela trouxe avanços com ferramentas disruptivas e novas possibilidades para a mobilidade urbana. Inclusive mudança na cultura do financiamento do transporte público, né? A questão aqui também, que a gente vai ter que a gente fala, o foresight, essa abordagem transdisciplinar, né? Por causa desses sistemas complexos, ele envolve cocriação também. A questão da cooperação, né? Da colaboração é muito forte. Aqui nós vamos utilizar o framework de Houston, que o foresight também tem uma riqueza dentro dele de métodos, né? Aqui a gente fez o recorte pelo framework de Houston, que o Bishop inclusive trabalha, que são essas fases aqui: o framing, scanning, forecasting, visioning, planning, action. O framing é você definir o tema, que nós vamos trabalhar com metrô e horizonte temporal até 2030. O scanning é aquele que faz o diagnóstico, então ele olha para os sinais e para as tendências. O forecasting é a hora que você vai usar os métodos intuitivos de imaginação a partir do que você viu nas tendências, né? A gente utiliza a roda do futuro, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Visioning é quando você traça várias possibilidades, né, futuros possíveis, e escolhe um preferido que você vai mirar numa visão, né, da empresa. E o planning action é aquele que você é o plano de ação e o planejamento estratégico para que aquilo ocorra, onde a gente trabalha geralmente o backcasting e roadmaps, que eu vou mostrar também aqui. O foresight, na verdade o scanning, dentro do scanning, né, nós temos que trabalhar, somos obrigados a trabalhar com o STIP para ver as tendências. O que é o STIP? O STIP são os pilares, né, são 5 pilares, que basicamente você olhar para a sociedade, cultura, as tendências, né, tecnologia, economia, meio ambiente, política, e é isso. E quando você olha para isso, você vê o que ocorre a partir das pesquisas, né? Aqui as tendências para 2030 do IPEA: 40% de jovens desempregados para 2030, tá? 67% da população vivendo em cidades e 1 bilhão de idosos a partir dos 65 anos, do total de 8,5 bilhões de habitantes, que é uma mudança na população economicamente ativa. Os dados da FGV de 2020, tá? Após pandemia ali, durante a pandemia, né? Redução na demanda de passageiros no transporte em São Paulo. Só em ônibus, na fase crítica da pandemia, chegou a redução de 77%. No metrô, 82%. Então, é a partir daí que a gente vai começar a ter que repensar a mobilidade urbana, né? A tendência que foi também traçada nas pesquisas que foram feitas, são pesquisas de órgãos oficiais, é uma tendência de uma cidade para as pessoas, né? Aumento de pedestres, ciclistas, um urbanismo tático, talvez, com participação da comunidade nesses espaços. A comunidade quer fazer parte, quer decidir também sobre isso, né? A questão dos parklets. Aqui a gente vai usar a teoria do Yangel, também mais para frente, sobre a cidade para as pessoas. Mas continuando aqui no scanning, tecnologia, o que isso altera no nosso tema? Tecnologia tem a questão dos carros autônomos, cidades digitais e sensitivas, impressora 3D, eletrificação de micromobilidade e ônibus, tecnologia de baixo contato, robotização e internet das coisas, né, dispositivos vestíveis. Na economia, né, é o STIP aí, economia compartilhada, redução de postos de trabalho com robotização, crescimento do home office, crescimento da população mundial. Meio ambiente e sustentabilidade, crise climática, aquecimento global, escassez de recursos, urgência de redução de consumo de combustível fóssil e uso de fontes renováveis de energia. Na questão política lá, né, seguindo o STIP ali, queda da população economicamente ativa, crise da seguridade social, impacto na demografia, pequenas e médias cidades crescem, formam-se megacidades e o desemprego. Na questão da sociedade, mudança de hábito de modais de transporte, a redução de uso de transporte coletivo com a pandemia, mudança de hábitos de higiene, exigência de ambientes limpos, tecnologia para higienização, baixo contato. E maior exigência na questão da experiência, a questão da personalização, a experiência do cliente ou no nosso passageiro.
Aqui a gente vai usar a teoria de Engel, que é um arquiteto dinamarquês. Para ele, a boa arquitetura não prioriza a forma em detrimento da vida, né? Mas coloca ambas em interação. Voltando na questão do urbanismo tático, né, que é uma tendência das pessoas querendo participar mais das decisões vamos dizer, do redesenho da cidade, né? Aí ele elenca essas 5 fases de como ocorre, mensurar, né? Você identificar o que precisa ser feito, convidar as pessoas para participar das decisões, fazer, né, de forma interativa, desenvolver é você monitorar o que está sendo feito, o que pode ser melhorado, e formalizar, que é instituir a mudança. Aqui nós temos os parklets, que a tendência, a gente viu nas pesquisas que a tendência de crescer pós-pandemia nas cidades, né? Aqui essas imagens foram retiradas da internet, estão com as fontes aí do Minhocão virando um parque. Aí também é uma outra perspectiva do Minhocão. Aqui é o Minhocão por baixo, aqui em São Paulo, né? Os parklets, mais parklets. Aqui é a Avenida Paulista tomada pelas pessoas, né? O Engel, ele considera que as cidades para as pessoas, onde quando as pessoas se encontram na cidade, há mais espaço para criação, né? Cocriação. E isso torna a vida na cidade mais saudável. Aqui na Austrália, esse prédio verde, né? Aqui em São Paulo, parece que na Vila Olímpia. E aí, será que a gente pode ser mais sustentável? Aqui é uma visão imaginada, né, de São Paulo mais verde, com drones, carros voadores. A Marginal Tietê poderia ser assim, né? Aqui no Vale do Anhangabaú, aqui a 9 de julho, imaginada, tá? O Rio Tietê também. É interessante a gente observar o Rio Tietê depois que na Roda do Futuro a gente vai ter uma alternativa para o Rio Tietê, transporte no Rio Tietê, como se fosse um parque mesmo. E o Engel fala, né, um bom espaço público e um bom sistema público de transporte são simplesmente 2 lados de uma mesma moeda, que é onde pode ocorrer, né, a questão da cidade para as pessoas, o encontro das pessoas. E a tendência do século XXI é as cidades serem mais vivas, mais seguras, mais sustentáveis, né? A partir da década de 60, a gente vê um movimento, né, do privado sobressair em relação ao público, né? Então veio a questão dos carros no Brasil, a questão de Brasília, de Niemeyer, né, onde as distâncias são maiores, né? Não era o momento de pensar na questão do público, mas sim do privado. E agora, no século XXI, o público retorna, né? Porque na colaboração, na cidade, no encontro das pessoas, e numa cidade mais saudável e sustentável, que as pessoas podem criar um espaço melhor para elas, né? E aqui entra os valores do metrô de São Paulo: rapidez, confiabilidade, interesse público, inovação, economia, segurança, sustentabilidade e mobilidade, né? Em que envolve integração, acessibilidade e disponibilidade. Aqui já teve esse espaço na Estação da Sé, né, de Wi-Fi para as pessoas. E aqui a gente vai entrar no forecasting. O que é o forecasting? Né? É aquilo que a gente já tinha mencionado, que é a roda do futuro. Quando você faz o scanning, né, que você analisa as tendências, você passa a criar, a você entender a partir das tendências, e aí você imaginar esses futuros possíveis. Então, com o scanning que a gente traçou para mobilidade urbana, a gente pode ter as seguintes perguntas e a partir disso sair por forecast, que é a roda do futuro. O que será da mobilidade urbana neste cenário? Com as tecnologias, os modais mudarão de forma disruptiva? Como podemos ter mais segurança nos deslocamentos? Como pensar uma mobilidade mais sustentável, pensando em qualidade de vida e saúde? Os objetivos sustentáveis da ONU lá. Como financiar a mobilidade com queda de demanda e outras necessidades dos clientes na era digital. A era digital mudou totalmente as necessidades, nós vamos abordar isso mais para frente. E com os valores do metrô, é importante a gente conhecer os valores do metrô para construir os futuros possíveis, porque você tem que ter, o metrô tem uma visão focada, o metrô de São Paulo, né? Uma visão focada na experiência do passageiro, com valores de inovação e sustentabilidade, que são referências para ajudar a construir o nosso futuro desejado aqui na roda do futuro. O transporte público é essencial para promover a cidade para as pessoas, local onde se efetiva a cidadania.
E aí aqui a gente vai mostrar para vocês o que a gente imaginou para o metrô de São Paulo pós-Covid-19. O forecasting, ele prospecta futuros possíveis, né? E constrói um futuro, para depois você construir o futuro preferido. E você pode fomentar o surgimento de novos modelos de negócio a partir disso. Para qualquer análise estratégica da empresa com metodologia de foresight. A partir de sinais e tendências, tá? Então, a gente tem que partir das tendências primeiro para construir isso. E aí você vai conseguir, a partir disso, traçar caminhos para o negócio se adaptar, né? E isso envolve experimentação, testes, iterações e aberto a mudanças. O foresight, como ele vê mudança a longo prazo e trabalha com sistemas complexos, ele tem que ser aberto a mudanças, porque pode ter a questão bastante de análise de riscos também. Porque se você está num sistema complexo e tiver uma mudança, você tem que saber lidar com ela, né? Por isso que é interessante essa metodologia nesses tempos de mundo VUCA ou BUNNY, né, como preferem dizer. Aqui nessa roda do futuro, a gente começa com vamos dizer assim, cenários, né? São cenários importantes que a gente quer trabalhar, você escolhe. Aqui eu escolhi pessoas, energia, modelo de negócio e a questão de segurança, tá? Então, pensando em pessoas, as pessoas hoje elas vão querer experiências mais personalizadas. A convivência do público, né? Da questão da cidade para as pessoas. Elas querem espaços públicos sustentáveis. Então, oficinas de aprendizagem, por que não a gente ter deliveries de produto como se fosse o correio dentro do metrô, caixas postais dentro do metrô, né? Antigas caixas postais, né? São os lockers. Drones entregadores, holografia, oficinas de criação. O foresight, ele prioriza muito a questão humana, né? E o nosso diferencial em relação à tecnologia é que a gente cria, a gente inova. E esses espaços de oficinas de criação é importante, esses espaços são importantes para as pessoas desenvolverem a imaginação. Casa de flutuação, casa de intuição, brain fitness, né? Pensando em pessoas. A questão de energia, a produção da própria energia, oficinas para isso, reciclagem de lixo, compostagem, hortas comunitárias nos tetos das estações, oficinas para as pessoas produzirem a própria energia, isso tem a ver também com os objetivos sustentáveis da ONU. Usar energias residuais do trem, né, para consumo interno, placas fotovoltaicas nos ambientes de trens para energia solar, captação, né, e laboratórios para startups, para despoluição da água. Aí vamos estudar junto com a universidade, as startups, a despoluição do Rio Tietê, e por que não o metrô também administrar o transporte de balsas no Rio Tietê, né, para movimentação de cargas e etc. E pessoas também. Na questão de segurança, pensando na tendência de tecnologia de baixo contato, a questão da higienização e tecnologia, né? As pessoas, seria a extinção das bilheterias, as pessoas não querem mais ficar comprando bilhetes, elas vão usar tudo smart cards, aplicativos de vendas, né? As pessoas vão querer agendar a sua viagem, que nem o Uber, ela quer ver onde está vindo o motorista, que horas chega, que horas sai, eu quero agendar a minha viagem, né? Porque aí eu consigo também controlar, eu não quero um transporte cheio, eu quero um nível de lotação controlado, né? Então eu vou reservar a minha viagem, que também vou saber o tempo exato de chegada e saída do trem. Que são a personalização de roteiros, por que não termos o MaaS, né? Que é a Mobility as a Service, onde você reúne pode fazer a gestão de todos os modais dentro desse, vamos dizer assim, aplicativo, você ter o espaço de propaganda e isso financiar também o transporte público, pode ser? Modelo de negócio, tem que ter a transformação digital é inevitável. E isso envolve uma nova cultura organizacional, não é só tecnologia, não é tecnologia, é cultura, né? Então, mais transparência, paredes de vidro, digitalização de processos antes analógicos, reestruturação organizacional, que envolve desverticalização, né, e revisão de cargos, compartilhamento de transporte, espaço para bicicletas, carros autônomos, estacionamento de carros voadores, por que não? Gestão disso, né? Espaço de governança colaborativa, a questão de trazer a comunidade para dentro, né, do espaço público.
e produzir aqui dentro. E isso também é importante, o setor privado estar junto, né? É um financiamento diferente. É a questão da colaboração, hubs de inovação. Então, isso é muito importante, trazer as universidades, startups, etc. E para você, a partir disso, diante desse mapa mental, né, o Roda do Futuro é bem isso, a gente pode, pelos 3 horizontes de mudança e inovação do Bill Sharp, ela traz para a gente facilitar a visão das ondas sobrepostas de inovações, né? Que é traçada no forecast. O forecast é meio bagunçado, assim, a roda do futuro, mas não é bagunçada, é que ele usa a parte de criação. E aí você reorganiza nesses 3 horizontes de mudança. O primeiro horizonte é o baixo risco, né? Que é aquele maneira tradicional de você manter o negócio. O segundo é aquele que tem médio prazo, já é mais empreendedor, já trabalha com lições aprendidas, né? Ele tem um pouquinho mais de desafio. E o terceiro horizonte é o horizonte visionário, aquele que vislumbra a oportunidade que estava na imaginação. É o futuro desejado, né? O disruptivo. Dentro dos 3 horizontes, como eu já disse aqui, dentro das rodas de futuro, nós temos aqui a visão de curto prazo, fazer o mesmo, né? Que eu já expliquei para vocês. E é isso aí, né? Aqui dentro do contexto de transformação digital, nós já temos isso já ocorrendo, né? E temos carros voadores, Deixa eu só acertar aqui a tela. Temos drones, a impressão 3D, robotização, né? Já está ocorrendo isso. E a quarta revolução, Schwab, né? Klaus Schwab, a quarta revolução industrial, um estudioso de quarta revolução industrial, é a única por causa da crescente harmonização e integração de muitas descobertas e disciplinas diferentes. As inovações tangíveis que resultam da interdependência entre tecnologias distintas não são mais ficção científica, é isso aí, né? Já está ocorrendo, né? E a transformação digital, ela tem alguns pilares muito importantes, que são os clientes, a competição, dados, ela revoluciona tudo isso, né? A inovação e o valor. Porque os clientes hoje, eles querem mais comodidade, querem mais praticidade. Então, o cliente na era digital, ele é mais exigente, ele gosta de ter a melhor experiência, né? Por isso que eu falo que usa o MaaS, né, o Mobility as a Service, é o desejo do cliente hoje. Os dados, é uma profusão de dados, né? E isso é fonte de valor, porque essa empresa sabe
lidar com isso, né? Ela gera novos produtos, novos negócios, inclusive, com isso. O valor, a proposta de valor é mutável hoje, a partir das tecnologias e necessidades dos clientes. Isso se adapta constantemente. Inovação, né? Inovação, claro, uma transformação, a experimentação é rápida, você cria muito, mas você também tem que experimentar e iterar, né? A questão do mínimo produto viável é muito importante. Competição, os modelos de negócio são interdependentes, não é mais aquele modelo antigo de competir, de você conhecer a análise SWOT, né? De você conhecer as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Já não é só isso. Hoje você precisa se ligar com o outro, ser mais colaborador, cooperar, né? E um grande modelo de negócio da transformação digital são as plataformas, né? Onde todo mundo vende os mesmos produtos. É por isso que o aplicativo, a plataforma é interessante. Financiamento, aí se repensa o financiamento, né? O Schwab ainda fala na quarta revolução industrial, a colaboração investigativa público-privada deve estar cada vez mais voltada à construção do conhecimento e do capital humano para o benefício de todos, né? A gente tem até uns trens aí de vidro aí, de captação de energia solar. E aqui entra o backcasting. Por que o backcasting? O backcasting é a fase, né, da metodologia lá do Foresight, em que você vai para o futuro, no seu futuro preferido, e você volta com pequenas ações porque você vai alcançar aos poucos o seu futuro preferido e desejado. Então aqui de 2030 eu venho até 2021. 2030 é um espaço de governança colaborativa, né? É um espaço que vai ter estudos de foresight para prospectar, né, o futuro. Em 2028, espaço Brain Fitness, é o sistema de gerenciamento de entregas por drones. Em 2024, hubs de inovação para despoluição do rio Tietê e começar a gerenciar balsas no rio, né? Em 2022, rede estruturada de compartilhamento de transportes em São Paulo e sistema de entrega de mercadorias. Em 2021, modernização do sistema, né? O reforço com medidas de segurança sanitária. O que a gente tem que pensar em relação a tudo isso é que a gente precisa ser relevante diante da necessidade dos clientes na era da transformação digital, né? A transformação digital ela muda o comportamento, né? As jornadas dos clientes, comportamentos em rede, a gente mais se vê. As tomadas de decisão tem que se adaptar à proposta de valor da empresa, né? A quarta revolução industrial ela vem redefinir o financiamento das instituições, né, e empresas. Os governos são obrigados a se adaptarem a novas formas de colaboração com a sociedade civil e o setor privado. As empresas elas devem ser pensadas de forma prospectiva, né, pensamento prospectivo para promover inovação. Antes do modelo de negócio ficar obsoleto frente à complexidade, né? Tem um futurista que chama Jeremy Glenn. E o Jeremy Glenn fala, as pessoas são co-criadoras do futuro preferido. E a dimensão humana é importante aqui. Porque antes a riqueza era a terra, né? O capital e informação. E hoje é o ser, que é a pessoa, é a única capaz de ter insights e inovar. Aqui, ó, antes disso, a gente vai para o roadmap. Por que roadmap? O backcasting é como se ele já ajudasse você ao planning e o action do plano de ação, né? De você formular o plano de ação. O roadmap ele vem consolidar isso no plano de ação. Por quê? Porque sem perder a dimensão, né, do objetivo estratégico da empresa e da necessidade dos clientes, a gente pode traçar as fases do negócio para... Lembra no backcast que a gente for voltando? Então, quando a gente voltar tudo, o roadmap ele serve para você pegar uma faixa de tempo e definir ações que vão ser feitas ali, né? Aqui, por exemplo, eu tracei só 24 meses, mas dá para ter feito cada fase do backcasting ali. Aí eu tracei os primeiros 2 anos, né? Que é a questão do começa com segurança de baixo contato, depois integra os modais, né? E o foco na energia depois, né? Tem a questão da entrega de mercadorias, depois o foco na energia é você transformar a energia solar, a questão da horta, produzir oficinas de produção de energia.
E aí, o futuro começou a ser co-criado por você? Será que a gente não tem que se reinventar? Inclusive a nossa forma de estar no mundo? Pensar o metrô dentro da perspectiva foresight estratégico após o Covid-19, o metrô de São Paulo, é ver a oportunidade da companhia contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade, sendo apoiadora de uma nova mobilidade de compartilhamento, porque não uma nova plataforma, né, na questão de reunir todos os transmodais numa plataforma, sendo um modelo de governança colaborativa, espaços de cocriação dentro do metrô de São Paulo. Segundo Gerd Leonhard, é um futurista também, o novo paradigma renascentista da sociedade, de algoritmos e androrritmos, tem 3 pilares: modelos de negócio holístico, circular e humano. E a chave do novo tempo é a cooperação e a cocriação. E aí? Obrigada!